Paz do Senhor, bom dia. Você já disse um bom dia para quem está do seu lado? Dá um sorriso. Nós somos filhos amados. Quem habita em nós é o Espírito. E Ele, habitando em nós, a alegria está conosco, amém? Então nós estamos alegres com o Senhor, sempre, sempre. Ele é bom e Ele se faz presente neste lugar, amém? Vamos orar? Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar por esta manhã. Obrigada, Deus, pela noite de descanso. Obrigada pelos livramentos, vistos e não vistos. Obrigada por cada provisão de cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos nele e nos regozijamos nele. Ó Deus, que nesta manhã, tudo o que for feito aqui, ó Deus, em cada lugar, em cada sala, aqui no louvor, na lição, ó Deus, em todo direcionamento, Espírito Santo, seja bem-vindo e nos submetemos a Ti. Seja feita a Tua vontade, Pai, neste lugar. Nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã, o mais forte que você puder. Aleluia. Vamos adorar e celebrar Ele com alegria. Vamos declarar o amor que nos salvou, o amor que nos libertou. Você pode glorificar a Ele no seu lugar. Glorifica Ele nessa manhã. Celebre ao Senhor, Ele está aqui com as palmas. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Seja bem-vindo. Abre o teu coração, cante isso a Ele nessa manhã, vamos juntos. Nada vai me separar, e mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha. Se você puder, erga suas mãos aos céus. Vamos cantar isso juntos nessa manhã. Diga isso a Ele. Pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. As palmas ao Senhor. Aleluia. Vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não. Pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei, eu sei, tu és. Pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma
temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha, ele não falha não. O teu amor não falha. Vamos declarar isso nessa manhã. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você pode cantar isso? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Com toda a gratidão que é no teu coração. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Vamos dizer isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Todo tempo tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Diga a ele: o teu amor não falha. E o teu amor não falha. Não falha, não falha. O teu amor não falha. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glorifica Ele nessa manhã. Seja grato, porque esse amor não falha e não muda. Aleluia! Oh, Jesus, nós te adoramos, Deus. Oh, nós ansiamos em fazer a Tua vontade, Jesus. Nós ansiamos, Senhor, em fazer a Tua vontade, a nos entregar a Ti nessa manhã, Jesus. Oh, nós clamamos. A sua voz decido ouvir. Tudo mudou, perdeu o valor ao te contemplar. Levante suas mãos, declare: ah, perfeito amor, aleluia, me transformou, e eu vou cantar. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Essa
minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti, eternamente. Tudo mudou, perdeu o valor ao te contemplar. Perfeito amor me transformou. Se Ele te transformou, declare isso. E eu vou cantar, e essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti, eternamente. Declara isso essa manhã. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. Esse é o meu grito, conta comigo, conta comigo. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. Comigo, conta comigo. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. Esse é o meu grito, conta comigo, conta comigo. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti, eternamente. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. E esse é o meu grito, conta comigo, conta comigo. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. E esse é o meu grito, conta comigo.
Nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tua presença é mais valiosa do que tudo, do que tudo. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. O seu amor, melhor que a vida é o seu amor. Abre o teu coração a Ele nessa manhã e diga: Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. vamos lá, libere isso nessa manhã. Ah, como espero o dia, eu espero em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável,
é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Erga suas mãos, diga! Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Declara ele! Ah, Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Mais uma vez, cante a ele! Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Diga a ele: tua presença do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Você pode declarar isso com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É mais desejável do que o ouro. É a presença que não pode faltar no nosso dia. É o seu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, Oh, aleluia. glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida, Melhor do que todas as seu coisas. amor. Aleluia. Você pode aplaudir ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Ao único que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, de toda nossa gratidão ao Rei, Senhor, sublime e poderoso. Ele é o Senhor. Amém? Pode faltar tudo, queridos, mas essa presença não. Um segundinho sem essa presença não é fácil, mas essa presença é contínua. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, amém? Ele está em nós e Ele está através de nós, amém? Nós louvamos o Senhor por tudo que Ele tem feito. E o meu espírito, ele transborda. Ontem eu estava orando e vinha ao meu coração: estou fazendo um barulho no silêncio. Estou chamando a minha igreja de volta. Eu estou chamando a minha igreja de volta para a palavra, para a intimidade, para o relacionamento, ao único que é digno de todo louvor. Aleluia. Eu queria convidar aqueles que são de casa para se assentar, né? E se tiver alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, queria te convidar para estar de pé, para a gente conhecer. A equipe do Plug está aí te dando uma lembrancinha. Eu sei que tem, viu? Cadê aí? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Tem uma aqui na frente, uma irmã lá atrás.
Glória a Deus, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Tem mais alguém aí atrás? Antes de iniciar os avisos, eu queria pedir também para o pessoal aí dos adolescentes, né? Pedir para estar avisando que eles estão sempre começando no início, tá? Então, eles não estão vindo aqui para o templo no louvor. Então, os adolescentes de 14 a 17 está lá no anexo, né? Nas salas que tem ali no anexo, na sala Cafarnaum. E no templo menor estão os líderes de GC. Então, aí, adolescentes, os jovens também estão lá no anexo, estão na sala Gilgal, tá bom? E as crianças estão sendo divididas aqui embaixo, onde são as salas do IPE, e ali em cima na creche, né? Subindo aqui por cima, aqui, eles estão ali em cima, amém? Então, a gente vai se adaptando, às vezes os adolescentes estão chegando direto aqui, mas eles estão começando antes, tá? Eles estão começando já desde 9 horas, amém? Quero passar aqui os avisos. Segunda, né? O café com o bispo, às 9 horas, 19h30, né? Vida e Paz. Eu me confundi com 19 horas, mas 19h30, o Vida e Paz. Na terça, Melhor Idade. Estão de volta? 15 horas. E à noite, Terça da Resposta, 19h30. E na quinta, Manhã de Milagres, com a pastora Carminha, 15 horas à tarde de libertação. Na sexta, os cultos, Rede Team. No sábado, Rede de Jovens, às 19h30, todos dois. Também tem os jovens casais, que se reúnem no templo menor. E nosso domingo, nós estamos aí nessa conquista, né? Quantos estão aí animados com a escola dominical? Achei tão bonitinho ontem vendo Fiquei tão feliz, queridos. É tão bom ver, né? Os nossos filhos avançando. Antes foi meu filho que pregou na Rede de Jovens. E assim, é tão lindo ver, né? Comece com eles desde pequenininho. Vai trazendo. Eles passam por batalhas também, viu? Filho de crentinho não é crentinho, não. Né? Filho de peixinho é peixinho, mas filho de crentinho não é crentinho, não. Eles têm que ter um encontro com Deus. Amém? Então, não é porque cresceu nas asas dos pais, ali de baixo, guardado, que um dia eles não tenham que ter, como Jacó, né? Teve que ter esse encontro aí. Mas eu vi tão bonitinho eles dizendo os avisos, né? Amanhã é BD, né? Os jovens falando. Então, isso é muito lindo, né? Ver esse movimento de Deus. Não é movimento do homem, é movimento dos céus, alinhando com a terra, né? E então, nos cultos 16 e 19. E hoje começa a leitura bíblica. Amém? Então, a partir das 11 horas da manhã, eles estarão já ligados aí no YouTube com a leitura bíblica. Vai parar às 16 por causa do culto da tarde. E depois, é o culto das 19. E aí volta na segunda. Vai ser de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Amém? Então, vamos estar aí esses dias, essas semanas, lendo a palavra de Deus. Se você tem aí a oportunidade, porque a palavra de Deus lá em Salmo 119, 105 diz que é a lâmpada para os nossos pés, né? É a luz para os nossos caminhos. Então, eu preciso da palavra. É ela que ilumina o meu caminho. Então, tenha esse hábito, né? De ter a leitura. Talvez o trabalho, ponha lá um fone se você puder, né? Mas, se você tiver essa disponibilidade, participe. É uma bênção, amém? Glória a Deus. Nós vamos apresentar aqui 2 crianças. Isabela e Bianca. Os pais, Daniel e Fabiola. Nós vamos, se tiver os familiares, né, os amigos, pode estar aqui junto conosco, para a gente estar orando juntos, estarmos apresentando ao Senhor. Chamar o pastor Orlando também aqui, para me ajudar em oração com eles, amém? Privilégio tê-lo aqui de manhã conosco. Já trabalhou muito junto na escola dominical, né? Hein? Daniel e Fabiola, né? As crianças lindas aí, Isabela e Bianca. Quero te convidar a ficar de pé, vamos estender as mãos para cá, né? É uma responsabilidade nossa como pais, né? Educá-los no caminho, né? A Bíblia diz que inculte, né? Vai incutindo na mente da criança desde quando? Desde o ventre,
né? Então, vai incutindo a palavra, e essa é a responsabilidade de gerar, né? De criar uma criança nos caminhos do Senhor. É o melhor lugar de se estar, né? E apresentá-los ao Senhor, consagrá-los ao Senhor, é declarar que eles são do Senhor, né? E nós louvamos ao Senhor pela vida da Bianca e da Isabela. Qual que é a Bianca e qual que é a Isabela? Essa daqui é a Bianca e essa é a Isabela, profetas do Senhor. Amém? E Deus vai fazer grande obra na vida dessas crianças, amém? Podemos ungir vocês? Amém? Vocês se responsabilizam diante da igreja, diante do Senhor, em primeiro lugar, né? E diante da igreja, está ensinando, incutindo, caminhando, né? Levando-os para Cristo, né? Como Noé fez em levar os filhos para a arca, né? Hoje vocês estão trazendo para a arca, né? Amém? Então podemos orar e ungir vocês? Vou pedir o pastor Orlando para estar orando. Amém? Nosso Deus e Pai, estende as mãos primeiro para cá, para a gente estar abençoando essa família. Então nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, essas crianças, apresentando-as a Ti. Que o Senhor, ó Deus, venha guardá-las, protegê-las e dar sabedoria aos pais também, Pai Santo, para que eles possam criar essas crianças no caminho do Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, que um chamado especial o Senhor tem para essas duas crianças, juntamente com os pais também. Então faz delas, Senhor amado, canais de bênção para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, com a imposição de mãos, nós estamos quebrando toda e qualquer ação contrária na vida destas crianças, consagrando-as ao Senhor, ó Deus, e orando, entregando-os a Ti, sabendo que o Senhor há de cuidar de uma maneira muito especial, como diz a Tua palavra, menina dos olhos do Senhor, são essas crianças para Ti. Então, ó Deus, nós as abençoamos, orando em nome de Jesus. É amém, amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe em nome de Jesus. Que elas sejam tudo aquilo que foi projetado pelo Senhor para a vida delas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia aí. Mateus 6, 21. Nós vamos ler o versículo 6, o versículo 21. Obrigada. Diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Você sente aí só um pouquinho? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Estava lendo essa semana e uma das partes que eu estava lendo, que Deus falou mais de dinheiro na sua palavra do que céu e inferno. Para nos chamar a atenção de que o maior perigo de nos desvirtuar do propósito do caminho é o dinheiro. O amor, ele diz assim, não servirás a Deus ou ao diabo. Ele disse, não servirás a Deus ou a Mamon. Para a gente entender que onde está o meu coração, está o meu tesouro, a minha busca, a minha necessidade, né? Então, a oferta não começa na mão, a oferta começa no coração. Onde começa? Não nesse momento de estar aqui entregando no altar, mas está no coração. E quando nós dizimamos e ofertamos, o que nós estamos declarando? Que tem um governo sobre nós. Que não somos governados pelo material. Não somos governados por mamon, pelo financeiro. Mas somos governados pelo Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores. E quando nós chegamos a fazer esse ato, esse compromisso, essa responsabilidade, estamos declarando diante de Deus, diante do inimigo, diante do mundo, que tem um governo sobre nós. E esse governo, ele reina sobre nós. Né? O Senhor, ele nunca pediu ouro e prata de cada um de nós, ele pediu o nosso coração. Começa no nosso coração. Esse ato que está vindo aqui é a declaração de quem eu amo mais, de quem é mais importante para mim.
E quando nós ofertamos, o que nós expressamos? Gratidão pelo que Ele tem feito. Quantas coisas Ele tem feito? Você pode dar um glória a Deus por isso? Né? Só de estarmos vivos já é motivo de gratidão. E quando nós ofertamos também, demonstramos a nossa fé pelo que Ele vai fazer. Então a gratidão é pelo que Ele tem feito. A fé é pelo que Ele vai fazer. Coisas estão por vir para a nossa vida. Tem bênçãos reservadas, né, para a nossa história, para a nossa família. Milagres, cura. A gente, quando coloca as bênçãos reservadas, não é somente financeiro. Em todas as áreas da nossa vida, né? E também nós demonstramos essa fé com isso. E tem uma terceira questão. Rompe com prisões. Rompe com aquele coração avarento, aquele coração demasiado, desesperado por uma coisa, por coisas, ansiedade, medos, preocupação. Então, nos libera desta prisão espiritual e gera em nós uma vida espiritual abundante. Amém? Então, quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos estar ofertando ao Senhor, dizimando com alegria. O cartão, o José Jorge está com o cartão lá atrás, a chave Pix está aqui no telão. E também aí tem aí nos bancos o QR Code, né? O símbolozinho do QR Code aí para você estar ofertando. Vamos ofertar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Com alegria, com festa, porque Ele é bom o tempo todo. Amém. Vamos louvar? Glória a Deus, aleluia. Levante sua mão para o alto. Pai, que as suas bênçãos repousem sobre nós, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor em todos os dias das nossas vidas. Profetizo sobre a sua vida um tempo favorável neste ano de 2026, um tempo de respostas em todas as áreas, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, que o nosso coração se volte 100% para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Pode estar sentados. Hoje o pastor Felipe está viajando, mas a pastora Rebeca. Então hoje é só comigo, viu? Vocês me aguentam? Diz que a gente tem que comer um pedacinho do corpo, né? Na hora da ceia. Então, estamos juntos hoje, em nome de Jesus. Nós vamos falar, né, sobre continuar a nossa jornada aí da lição. Quantos têm sido abençoados aí através da lição? Quantos estão estudando? Glória a Deus, as mãozinhas estão se levantando. Amém. Muito forte, né? Voltar
Interessante que quando o povo sai do exílio, né? A primeira coisa que o cronista, né, que Esdras faz, né? Trazer o povo para a palavra. Trazê-los de volta para a palavra, né? Lembrar dos feitos do Senhor, né? E eu penso que estar voltando à escola dominical não é um tradicionalismo, não, viu? É estar dando continuidade. Por quê? Porque para mim, para você, pai, é muito mais importante ver os seus filhos ali recebendo, sendo alimentados, ensinados, desde pequenininhos, não é verdade? Então, é a nossa responsabilidade estar vindo, somos abençoados e abençoamos nossos filhos. Então, isso é crescimento no reino, crescimento de Deus, porque essa geração vai fazer um impacto nesse tempo, viu? Eu creio. Os adolescentes, as crianças vão fazer um impacto, os jovens vão fazer um impacto e nós vamos ficar aqui intercedendo, clamando para que eles avancem, cheguem em lugares mais altos, lugares que nós não vamos conseguir chegar, eles vão chegar. Assim foi, né? Se contarmos a história geracional, você vai vendo. As gerações foram dando avanço. A obra não pode parar. E Deus está no controle. Amém? E nós vamos falar nessa manhã sobre a paternidade divina. Quantos aí deram uma lidinha, uma olhadinha, não é verdade? E nós vamos falar sobre essa palavra. Diz, abre aí na carta em 1 João, capítulo 4. Primeiro a carta aí no capítulo 4. Tem João, segundo João é segundo o Evangelho, né? Ali, segundo João escreveu. Aqui são as cartas. E nós vamos ler aqui no capítulo 4, o versículo 13 ao 16, que vai falar sobre a paternidade divina. Hoje nós vamos trabalhar sobre esse contexto. Então, João vai falar aqui, no versículo 13, ele diz assim, irmãos, vai eu aqui. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Você pode dizer um glória a Deus? Amém? Então nós vamos trabalhar nessa manhã sobre a paternidade do Pai. E eu creio que Deus tem cura para essa manhã. Deus tem cura para os nossos corações. Porque o alvo do Senhor é esse relacionamento paterno. Todo o projeto de Deus foi para trazermos de volta a paternidade, né? Aquilo que foi quebrado lá no Éden, aquele distanciamento. E quando o Senhor Jesus vem, foi trazer esse resgate de volta. E aí, quando nós olhamos aqui nesse texto, o texto áureo, que é a chave aqui, está no versículo 14, que vai dizer assim, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Foi a lição que nós estudamos semana passada, né? O envio do Filho, né? E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E o que nós vamos tirar como verdade prática para a nossa vida, né? Para o nosso entendimento? A revelação da paternidade. Então, a verdade prática quer dizer que a paternidade de Deus é revelada no envio de Deus. No envio do Filho. Quando nós vimos que o Senhor enviou o Filho, ele se revelou. Né? Então, a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Então, o envio do Filho,
o ato de dar o Espírito. Ele deu do seu Espírito para quê? Para que pudesse ter uma transformação na nossa vida, para que pudesse nos aperfeiçoar. Em primeiro lugar, aquilo que nós vimos semana passada, a certeza da adoção. Hoje nós somos filhos, amém? Fazemos parte da família de Cristo, nós somos adotados como filhos. Então, e o Espírito Santo, ele vai aplicar a obra, nos aperfeiçoar. Estamos sendo aperfeiçoados? Pergunte para o seu irmão aí se tem hora que dói. Tem hora que aperta, não aperta? Tem hora que parece que vai sair sangue, mas eu vou dizer para você, está saindo azeite. Amém? A impressão nossa é morte, mas na verdade é amadurecimento. Então isso é poderoso demais, né? E aí, como introdução, quais as partes que nós vamos estudar? Nós vamos estudar essa revelação da paternidade através da Trindade, pela Trindade, né? E entender o que nós ganhamos com a paternidade. Ah, queridos, quantos já são abençoados aí com a paternidade? Meu Deus, né? Saber que... Hoje eu estava ali agora e falei, pai, o senhor está comigo. Eu gosto muito de visualizar a paternidade. A criança acha que ela está podendo alguma coisa, não é assim? Ela vai, mas aí você vai andando com a criança e aí parece assim que ela que está te conduzindo, né? Tem alguns pais que são conduzidos, né? Infelizmente. Mas a criança está conduzindo, mas você está agarrada ali na mãozinha dela. Então, na verdade, quem está conduzindo a história? Somos nós. Você pega uma criança pequenininha, né, como as que foram apresentadas aqui, que já está andando, né? Você segura na mão e ela vai correndo, mas você é o freio. Você segura, não é verdade? Para quê? Porque quem está dando a direção, quem está levando para o caminho é o Senhor. Então, tem hora que o homem acha que ele está fazendo muito, mas o Senhor tem hora que faz assim. E diz assim, ainda estou aqui. Não é assim que a gente fala com um filho? Você ainda tem pai. Você ainda tem mãe. Né? Lá em casa, quando os dois gigantão lá faziam umas coisas, eu sou pequenininha hoje no meio deles, né? Aí, quando eles estavam lá, eu, entrava no meio, aqui ainda tem mãe, aqui ainda tem mãe. Porque o Senhor é o Pai perfeito. Ele está no controle. Então, nós entendemos que ganhamos, né, com tudo isso. Somos abençoados. Por quê? Porque como nós entendemos a paternidade? Através do sacrifício de Cristo. É onde nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E com isso, nos garante o quê? Essa adoção, essa paternidade, nos garante o quê? Comunhão com Deus. Jesus veio para trazer libertação e cura, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o Pai. E nos capacitar. Porque, na verdade, dizem que ser crente não é fácil. Mas com o Espírito Santo se torna possível. Então, o Espírito Santo, ele vem trazer, nos capacitar a viver essa vida de fidelidade. Sabe uma das coisas que Deus mais procura nos seus filhos? Um dos seus atributos primordiais. Fidelidade. Deus é fiel o tempo todo? Ainda que sejamos falhos, Ele é fiel? Então, o que Ele quer gerar em nós? Fidelidade. Se você olhar quando Deus dava direção a algum líder para chamar alguns homens para fazer parte de alguma missão, chama homens fiéis. Era um dos requisitos, né? Eu acho que o principal. Fidelidade. Então, o Espírito Santo, ele vem gerar isso em nós. Então, nós vamos aprender aí nessa lição alguns detalhes da paternidade divina, né? Como o amor de Deus nos capacita e, cada dia, aprender a viver essa filiação. E, quando nós olhamos que a doutrina da paternidade, né? Essa junção de informações, de direções para revelar a paternidade, o que nos revela? Que Ele é a fonte da vida. O Pai é a fonte da vida. Se você olhar no contexto humano,
precisa do pai. A vida está em quem? A fonte está em quem? No pai. Através do sêmen do pai, o filho é gerado. Dizem aí que não precisa do pai, né? Dizem aí que a paternidade é fracassada, né? Mas, na verdade, desde o contexto de Deus, a paternidade é muito importante. E é onde o inferno ataca com muita propriedade para arrebentar os pais, enfraquecer a paternidade. Só que a fonte da vida, diz a palavra do Senhor, nos mostrando em Deus que Ele é a fonte eterna da vida. E o que nós vamos aprender com isso? Que Ele não foi criado. Deus, Ele é um ser transcendente. Ou seja, Ele é superior, Ele é soberano. E com isso nós vamos aprender que a paternidade, né? As pessoas sem Jesus sabem que existe um Deus, mas não entendem a paternidade. E quando nós olhamos a paternidade de Deus, podemos entender que o Deus Criador sempre foi Pai, desde o princípio. Ele é soberano, Ele é superior, mas Ele sempre foi Pai, desde toda a eternidade. É a essência dele. Olha quando ele criou Adão e Eva. Quem se apresentou ali para Adão e Eva? Deus ou o Pai? Quem foi? O Pai. Ele vinha ter um encontro todas as tardes. Na viração do dia, o Pai vinha ter um encontro com o Filho. Quando entrou o pecado, o que imediatamente apresentou no coração de Adão? Medo. Porque houve ali um afastamento dessa paternidade. Ali agora ele vê o Deus, juiz. Nesse momento a paternidade foi arrancada pelo pecado. Então quando nós vemos em Deus, Ele é um Pai, Ele é Pai em sua essência. Ele se revelou com a paternidade através da salvação, do plano total, de toda uma história até chegar à cruz para resgatar, para nos adotar e nos tornar filhos de volta. E aí nós vamos olhar que através do envio do Filho veio a adoção, mas através do envio do Espírito veio o projeto de transformação e de crescimento no reino. Então eu quero falar do primeiro ponto, né, que vai falar sobre a revelação da paternidade do Pai. E nós precisamos trazer o entendimento, o verdadeiro significado, a definição da paternidade do Pai. Primeira coisa, paternidade é um atributo de Deus. Quando nós olhamos paternidade, é a particularidade. Então, a paternidade é a particularidade da primeira pessoa da Trindade. Deus, a primeira pessoa, é o Pai. Então, Ele é a fonte de tudo. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Se você quiser abrir aí, para a gente iniciar aqui. Hoje nós vamos nos ajustar aqui, né, por causa da leitura bíblica, amém? Então, não vou ficar lendo muitos textos aqui, pedindo para vocês abrirem para a gente ganhar mais tempo. Mas a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 8, versículo 6, assim, olha: para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Abriram? Deixa eu deixar vocês abrirem. Abriram? Estou vendo os barulhinhos da Bíblia. Pastor Orlando, esse barulhinho é bom, né? Então, e para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, o Pai é a fonte. Fala para o seu irmão que está do seu lado, o Pai é a fonte.
tudo começa com o Pai. Tudo começa com o Pai. Só há um Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo. Lembra que nós dissemos semana passada? Ele é o único mediador. Só tem um caminho de ir para o Pai. Quem é? Jesus. Ele é o mediador. E aí nós vamos ver que o Pai é o princípio sem princípio. Ele não é gerado. João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O Pai nunca foi visto por alguém. Nós entendemos o Pai, conhecemos o Pai através de Jesus. O que Jesus veio fazer? Trazer esse conhecimento. Eu estava pensando, né? E assim, confabulando aqui com a minha mente, né? Imaginando a cena. Um Deus perfeito, santo, que se manifestasse comigo e com você, queridos, eu fiquei imaginando se não tivesse acontecido esse projeto de Deus. Você imagina Deus, se viesse na sua totalidade de Deus aqui, não ia sobrar um dentro da igreja. Ele é santo. Ele é perfeito. Lembra de Nadab e Abiú? Dentro do templo? A profanação ali. Lembra de Ananias e Safira? Então, nós estaríamos o quê? Perdidos. Se Deus se manifestasse na totalidade dele aqui, não ia sobrar um. Porque nós somos imperfeitos. E aí o que o Pai faz? Dá uma parte de si. Gera o Filho, porque quem gera o Filho é o Pai. Gera o Filho 100% como eu e você. Para poder se relacionar com a humanidade como homem. Para quê? Para nos entender, para viver todos os processos que nós vivemos e ter a compreensão do que nós sentimos. Só que o grande detalhe de Jesus é que ele não pecou, diferente de nós. Então você olha como Deus é maravilhoso, então ele dá uma parte de si. Então quem gera o Filho é o Pai. Os seus filhos aí, Pai, é uma parte de você. Foi gerado por você, não é verdade? A gente sabe que Deus é quem completa a grande obra dentro do ventre, mas partiu do seu sêmen. Essa geração. E a Bíblia diz que, lá em Salmo, que é Salmo 2, que é um salmo messiânico, no versículo 7 diz assim: recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, quem gera, quem deu uma parte de si, essa pessoa manifesta na terra 100% homem, 100% Deus, foi o Pai. Ele se apresentou dessa forma. Então, o Filho vem do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Agora está manifestado na terra a presença de Deus em nós. Está dentro de nós. Ele se completa em nós. Você imagina, você carrega o tesouro mais precioso. Deus decidir habitar dentro de nós. Um Deus que não tem como colocá-lo dentro de uma caixa. Ele decidir habitar dentro de nós, estar conosco. É muito maravilhoso, não é? Você pode dar uma... Eu sei que nós estamos na lição, mas não tem como. Você pode dar um aplauso a ele. Meu Deus! É muito forte, não é? Por isso que eu entendo que Deus está nos levando de volta. Porque cada vez que a gente vai estudando aqui, quantos estão sendo inundados por essa grandeza? Amém? Então diz que de quem junto com o Filho procede? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Diz João 14, 26,
o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus falando para os discípulos, está lá em João 14, 26. O Espírito a quem o Pai enviará em meu nome vai trazer o quê? Então, não tem essa. A partir do momento que nós estamos com o Senhor, caminhamos com o Senhor, Ele vai trazendo o que nós precisamos, vai nos lembrando do que nós precisamos. Já viu aquele momento assim que você está numa situação e um versículo vem na sua mente? Vem uma palavra, ainda que você não saiba onde está o local, mas você vem, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem está trazendo esse entendimento e nos fazendo lembrar de todas as coisas? O Espírito Santo. Então, Ele faz essa obra poderosa na nossa vida. Então, Ele também gera em nós a confiança da paternidade. Quem está gerando essa certeza de filho e de pai no nosso coração? Espírito Santo. Ele está nos ensinando isso. E Ele gera em nós o quê? Confiança. Nós podemos andar confiantes porque nós temos um Pai. Amém? Ele gera a confiança do cuidado do Pai. E o Pai, Ele é o originador de toda boa dádiva. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O que eu entendo com isso? O Pai é fiel. Não há mudança. O homem muda, o Pai não. O homem falha, o Pai não. É só você pensar um pouquinho na fidelidade aí. E não é só fidelidade em questão de adultério, não. Fidelidade nas nossas palavras, fidelidade no nosso compromisso, na nossa responsabilidade. Mas a Bíblia diz que o Pai não muda, esse dom vem dele, vem do alto. E o Espírito Santo vem aperfeiçoar esse dom em nós, o dom da fidelidade, o dom de caminhar com o Senhor. Então, o que nós entendemos nessa manhã? Quem é o Pai? A primeira pessoa da Trindade. Ele não foi criado. Ele é desde o princípio e ele é eterno. E quando nós olhamos a função do Pai, é tudo aquilo que a gente já vem estudando. Lembra? Não vou falar todas as frases aqui, mas você vai olhar. O Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho executou-as, e o Espírito Santo aplica no nosso coração. Então, o Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho executou-as, o Pai planejou a redenção, lembra da absolvição da nossa vida? E o Pai planejou e o Filho executou a redenção. E ao ser enviado ao mundo, ele realizou essa proposta, esse plano. E quando nós olhamos que o Filho retorna ao céu, o Espírito vem, e agora o Espírito é em nós consolador e ensinador, é o nosso guia. Seu espírito se enche quando você escuta isso? Eu não estou sozinho. Tem direção, tem um guia. E o interessante é que esse projeto, né, esse plano perfeito de Deus, a subordinação do Filho não compromete a sua divindade. E da mesma forma, a subordinação do Espírito ao ministério do Filho e do Pai não é sinônimo de inferioridade. Os três são um, agindo em funções distintas. Imagine aqui, tem uma Leila aqui na frente. Mas as três partes estão funcionando aqui, espírito, alma e corpo. Mas é uma só. Então você olha Deus, para nós entendermos um pouquinho, né, nesse plano complexo, é você olhar um Deus perfeito, agindo em três partes: Pai, Filho e Espírito Santo.
Até aqui nós estamos entendendo plenamente, não é verdade, queridos? Deus tem nos dado esse conhecimento, esse entendimento. Só que aí nós vamos entender também, além de a definição da paternidade, entender essa eternidade, o Pai desde a eternidade, a paternidade eterna do Pai. Então o Pai não tem início no tempo. Ele não se tornou pai no dia que ele gerou o filho. Nós nos tornamos pais no dia que nós geramos filhos. Enquanto nós não geramos, nós ainda somos filhos. Mas a partir do momento que nós geramos um filho, nós nos tornamos pais. Assim não é Deus. Ele não teve um pai que o gerou. Ele é o próprio pai. Então, acima, meu marido fala muito assim, Leila, quando as crianças vêm e falam, mãe, você vem e fala, marido, né? E o marido? Fala com quem? Com quem? Com o pai. Ele fala assim, quando as fontes se esgotaram todas aqui, quem tem que chamar para a responsabilidade? O pai. Então nós nos tornamos pais, e os filhos dizem assim também, né? Mãe, pai, agora eu te entendo. Agora eu sei o que é ser pai. Porque antes eles achavam que a gente era o quê? E nós também achávamos que nossos pais eram o quê? Mas a partir do momento que nos tornamos pais, a gente entende o pai. A gente é para ser assim, amém? A gente entender, né, as noites mal dormidas, né, as noites trabalhadas aí dos pais, né, perdendo horas e horas de trabalho para poder trazer a provisão. Então, assim somos nós, mas o pai não. O pai eterno não. Ele não tem um pai sobre ele, ele é o próprio pai. Então, tudo é sobre ele. E ele é pai desde a eternidade. João 17,5 diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, Jesus falando, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, tudo já era existente, não foi criado, como algumas linhas filosóficas, né? Ideias, querem levar o ser humano a acreditar como foi criado. Deus não foi criado, ele é desde a eternidade. Ele é o princípio. Ele não tem fim, e ele não tem início, e ele não tem fim. Ele sempre foi Deus. E aí, quando nós entendemos isso, né, essa questão da paternidade eterna, você vai ver que o propósito de tudo era gerar aquilo que eu falei no princípio, o relacionamento. Isso é tão forte, né, queridos? Porque quando a gente para pensar num pai que quer relacionamento com o filho, eu imagino a cena do Éden. Se imagina, todas as tardes, o pai vindo falar com você sem impedimento, sem celular, sem distrações, sem competidores. Porque o que nos impede de relacionamento com o pai são os competidores. São as distrações. E distração pode englobar aqui várias coisas. Preocupação, sentimentos, não é verdade? Coisas que nos distraiam, nos desfocam. Então imagine a cena, todos os dias, o pai vindo conversar. Adão, Leila, sem impedimento nenhum. E quando Jesus veio, foi trazer essa restauração. Então, eu posso ter esse relacionamento com meu pai. Eu posso ter, e ele é um pai que quer relacionamento. Quando você olha entre o pai e o filho, há um relacionamento. E é isso que ele veio nos ensinar. A viver esse relacionamento com o pai.
Então, não houve um momento em que o pai se tornou pai. Diga assim comigo nessa manhã: ele sempre foi pai. E sempre será. Isto é confortante para o nosso coração. E aí, a Bíblia diz assim, olha, em Efésios 1, no 3 ao 4. Bendito o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Onde nós fomos abençoados? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Onde nós conquistamos as nossas bênçãos? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a nossa guerra não é humana. A nossa guerra é contra principados e potestades, contra o príncipe dessa terra. Mas nós conquistamos as nossas bênçãos, não é na terra, é nas regiões celestiais, porque o Deus Pai de toda a eternidade, olha, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele é eterno. Então, nessa manhã, eu preciso entender esse segredo. Eu preciso entender a paternidade eterna e entender também que o Pai gerou o Filho, mas não trouxe uma inferioridade, não colocou alguma dúvida no nosso coração que Jesus não é Deus, ele também é Deus. E o Espírito também é Espírito, é Deus. Então não tem suposições, não tem indagações. O Pai gerar o Filho não inferioriza, não põe dúvidas, não põe sombra de dúvidas no nosso coração que Jesus é Deus. E ele sempre existiu com o Pai com a mesma essência. Então, João 5,26 diz assim, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O Pai gerou o Filho para se manifestar na terra. Tudo certo? Dúvidas? Anote. Amém? E aí, o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, não tem sombra de dúvidas que o Pai gerou o Filho. E aí você vai ver que, assim como o Pai é autoexistente, ele existe por si mesmo, ele não tem uma origem, ele não é uma causa externa. O Filho também é autoexistente. Ele sempre existiu. Amém? E o Pai também concede o Espírito. Então, essa é a atuação da Trindade. A paternidade do Pai, o Pai gerando o Filho, e agora o Pai entregando o Espírito através do ministério de Jesus. E aí você vai ver que a expressão, hoje te gerei, lá de Jesus, né, não é num tempo cronológico, não teve um tempo. Não é passageiro. E também não é criacional, não foi criado, já existia. E aí o Pai concede o Espírito, que também tem a origem do Pai. Parece que a gente vai repetindo as mesmas coisas, mas na verdade, explica a Trindade. De vez em quando as pessoas vêm te perguntar, me explique a Trindade. Quantos já tiveram dificuldades aqui? É complexo. Não é verdade? Você entender um Deus agindo em 3 funções, mas ao mesmo tempo ele é Deus. E você explicar isso para que a pessoa entenda. Então, quanto mais, já viu aquele ditado? Tanto bate, a palavra vai entrando, vai entrando, vai entrando e vai se tornando verdade, realidade. E aí, por isso que nós somos Bíblias ambulantes, amém? Quando nós conversamos, a Bíblia sai de dentro de nós. A palavra sai de dentro de nós. Eu não preciso ir lá no Google para perguntar, onde está isso? A palavra está em nós.
Então, quanto mais nós ouvimos. O que você fala com seu filho assim, ó? Você vai ouvir até você entender. Então, não é maçante, é glorioso. Então, nós vemos que o Pai concede o Espírito. E aí você vai ver que esse Espírito, ele veio trazer, né? Não é uma... Eu custei entender isso na minha insignificância do passado, né? Até ler um livro que fala sobre o Espírito Santo. Eu tinha, de verdade, o entendimento que o Espírito Santo era aquele que só ia lá na hora do sepultamento e consolava. Ou ele era aquela fumaça que vinha durante uma manifestação e se manifestava. De verdade, até entender que ele é Deus. Aqui agora. E aqui em nós. Ele não é uma força. Ele não é um movimento. Vamos agora orar para acontecer e descer. Não, ele está. Se o louvor não foi, ele continua. Eu não preciso de sentimento para entender que Deus está aqui. Então, o papel do Espírito Santo, diz João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade, quem torna a verdade real no nosso coração, Espírito Santo. Quem te convenceu do pecado? Quem de vez em quando aquela bochecha fica vermelha, uma sensação de que fiz errado, falei demais? Espírito Santo. Quem dá um alerta se as minhas roupas não estão devidas? Espírito Santo. Quem dá essa direção? Porque muitas vezes as pessoas olham o Espírito Santo só como consolador. Mas o Espírito Santo é o guia. Então tem hora que não precisa dizer, você acha que está bom? Ele já disse no seu coração, não está bom. Você acha que esse lugar que está é devido? Ele já diz, este não é o lugar que você deveria estar. Sabe, quando você fala alguma coisa, você, mulher, falou demais. Sabe, quando você, homem, está como autoritário na sua casa, Deus fala no seu coração, agiu de forma indevida. O Espírito Santo não é só consolador, ele é diretor. Ele dirige. Então, quando o Pai envia, sabe o que ele faz? Através do seu Espírito. Quem nos conecta em relacionamento com Deus? Espírito Santo. Então, o Pai envia a verdade dentro de nós, o Espírito da verdade. Então, o que faz entendermos a verdade é o Espírito. Quem te convenceu do pecado? Quem te trouxe para o caminho, né? Nós entregamos, a partir do momento que eu cheguei aqui e que eu confessei, teve uma obra do Espírito de Deus, usando pessoas, oração, usando situações para que você percebesse. E quando você chega aqui no culto e alguém fala uma palavra que o seu coração arde, eu preciso ir lá na frente. Quem dirigiu essa situação? Espírito Santo. Amém? Então, a primeira sinopse, o primeiro resumo, entendimento aqui, é que a paternidade de Deus é eterna. Revelada no envio do Filho. Amém? E na concessão do Espírito Santo. Então, isso precisa ser frisado no nosso coração. O Pai, a paternidade de Deus eterna, ele se deu a conhecer pelo Filho e agora ele vai completando essa obra até o grande dia, através do Espírito Santo. A segunda coisa, né, nós vamos falar aqui bem resumidamente, é para você ler em casa. Amém? Professor não dá. Cadê os professores aqui? Você dá a resposta aqui em cima? Não. Quem é professor aqui? Vai fazer faculdade. Gente, quando eu fiz seminário, eu saí de lá, mas assim, meu Deus, o que é o quê? O que é o quê? Mas por quê? Qual é o
o alvo, né, pastor Orlando? É estudar. Se nós fazemos assim, colocamos a boquinha aberta, e a pessoa vai jogando, vai jogando, vai jogando, e a gente vai comendo e achando que tudo é fato, tudo é real. E aí a gente ainda compartilha, né? Tem uma mensagem aqui para te falar. Teve um dia, estava vendo eu gosto muito da linha comportamental, né? E aí eu vendo uma certa pessoa ministrando, falando sobre os comportamentos. Aquilo já logo me alertou, né? E aí eu peguei e fui olhar. E aí tinha uma certa mentoria, né? Alguma coisa assim que fosse para trazer ensino. Aí eu olhei assim e tal. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, é um jovem. O Espírito Santo falou ao meu coração assim, a quem ele serve? Aí eu, fui sondar. Sabe o que ele é? Ateu. E aí eu ia me colocar numa condição de receber informações, não é boa, não é que ele não tem as suas qualidades, só que, onde estão as minhas informações? Mas quem me alertou? Espírito Santo. Se torne disponível aos alertas do Espírito Santo. Ele fala. Quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz. Preciso falar mais alguma coisa? Então, quando nós lançamos aqui, vai estudar. Porque você fala para o seu filho assim, já estudou? E nós não estudamos aquilo que traz a vida. Palavra. O Espírito Santo está falando? Quando nós vemos a questão da paternidade do pai, nós entendemos como reconhecemos essa paternidade. Aqui não vou nem falar muito sobre, porque você sabe que é a confissão a Jesus Cristo. E um alerta, né, quando eu estava estudando a lição, até através do que eu trabalho, né, do meu dia a dia na igreja, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Às vezes as pessoas pedem para nós assim, você pode ministrar cura em quem não é crente? Você ministra libertação em quem não é cristão? Não, eu aplico a palavra. Primeira coisa é a palavra. Alguém vem e fala para você, me dá a bênção, ora por mim para eu ser abençoado no meu trabalho. Ele confessou Jesus como Senhor e Salvador? Não, ainda não? Então nós vamos levá-lo para o Senhor Jesus. Tem como alguém renunciar se ele não conhece a verdade? Tem como alguém desvencilhar daquilo que ele acreditou por toda uma vida? Aquilo que foi uma crença para ele por toda uma vida? Tem como ele se desvencilhar disso se não estiver com o Espírito da verdade no coração dele? Ele não vai se desvencilhar, porque aquilo ali é uma tradição na mente dele. Então, a primeira coisa que você ora, por isso que quando nós estamos aqui no altar, a gente pergunta o quê? Você já entregou a sua vida para Jesus? Porque tudo começa na confissão. Tudo começa em Jesus. Tudo começa, então quando chegam para mim e me perguntam, eu falo assim, primeiro eu vou aplicar a palavra nele. Pode ser que vai demorar um pouquinho, por isso que o GC é tão importante. Porque o GC vai aplicando a palavra. Ele chega ali, um não crente, ele vai ouvindo e a verdade vai se tornando realidade no coração dele, e até o dia que ele vai confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. A partir dali o Espírito Santo opera uma obra e a gente sai arrancando tudo. Aquilo que você falava todo dia, com todo esforço, o Espírito Santo vai no coração. Quando você vê a pessoa está queimando, né, jogando fora, trazendo para o profético, tirando algumas coisas que faziam parte da velha criatura, e ele vai se tornando uma nova criatura. Então, é a partir do momento, eu só reconheço a paternidade através da confissão em Jesus Cristo. Precisa confessar com a boca, diz a palavra do Senhor. Por que uma declaração? Não posso aceitar aqui sentadinho. Mas com a mente se pensa, com o coração você entende, com a boca você confessa.
olha as suas 3 partes trabalhando juntas num só plano. Tudo começou aonde? No meu entendimento. Por quê? E vai gerando no meu coração. E agora, a partir desse momento, eu venho aqui à frente, eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Por que precisa disso? Porque diz a palavra do Senhor, Romanos 10, versículo 9 ao 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração. Então, onde começa? Creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com o coração se crê para a minha absolvição. E com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso precisa confessar. Mas confessar o quê? Confessar que Jesus é o meu único. Por isso nós fazemos aquela oração, né? A gente leva a pessoa, vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesta manhã, nesta noite, neste momento, eu entrego o meu coração a Ti. Eu confesso ao Senhor e te peço perdão dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E o que a gente pede? Me dê do teu Espírito. Então é uma confissão, né? Nós reconhecemos a paternidade do Pai através da nossa confissão em Jesus Cristo. Quantos já fizeram isso aqui? Todos nós. Eu me lembro, o batismo é uma confissão, né? Eu não venho de uma denominação da minha infância que batizava, né, por imersão, era aspersão. Então, eu fui batizada quando bebê, né? Não, eu fui da Presbiteriana do Brasil, tá? Você não pensar que eu vim de outra questão. Eu batizada quando bebê, mas aos meus 16 anos eu entendi e eu fiz a minha confissão de fé pública, né? Os jovens, né, num culto, como batismo, e ali diante publicamente confessando, né, o que eu cria, naquilo que eu cria, a minha profissão de fé. Então tudo vem do Jesus. E aí, de Jesus. E olha que interessante, para nos alertar. A confissão de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ele é acompanhado, né? Ela vem acompanhada com uma vida coerente, queridos. Não é somente vir aqui confessar, muitos fazem isso. Vêm ao altar, confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ficam uns dias, e daqui a uns tempos você encontra ele aonde? Fora. Então a nossa confissão, ela tem uma coerência. É uma vida coerente. E ela é marcada por algumas coisas. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu vou caminhar em obediência. Obediência a quê? A palavra. E vou caminhar em santidade. Nós somos salvos quando nós entregamos o nosso espírito ao Senhor. Então, o meu espírito, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, ele foi salvo. Amém? Agora, a minha alma vai sendo salva. Então, ela vai passando pelo quê? Pelo processo da santificação. E o meu corpo será glorificado no último dia, no dia que o Senhor vier nos buscar. Então, a nossa alma, eu confessei Jesus. Agora, o meu espírito se posicionou, entendeu? Agora, a minha alma precisa de viver uma vida de coerência, de santidade, de comunhão, de responsabilidades. Sabe uma das coisas que nós vemos na mentalidade de muitos cristãos? Só os direitos que ele tem, que Deus vai entregar para ele. Mas e os direitos que eu também tenho que cumprir? Porque tem responsabilidades no reino. Não é somente me dá esse espírito de dar, está lá na palavra do Senhor. Não é somente isso. A cada vez, eu estava lendo essa semana, achei muito forte. Nós temos um chamado.
Todos nós temos um dom que Deus nos deu, algo que Deus nos deu. Ele é nato. Nato, não precisa de você fazer esforço que ele se manifesta. Se ele tem um dom de servir, querida, é natural. Ele chegar, deixa eu te ajudar, deixa eu carregar para você. Onde eu posso trabalhar? É nato. Agora, nós temos o nosso dom secundário. E o dom secundário, sabe o que significa? Atitude secundária, maturidade. Então, não é porque eu não tenho o dom de ir no hospital visitar as pessoas que eu não vou deixar de ir. Por quê? Isso é maturidade com o reino. Aí eu não tenho esse dom de visitar. Eu não tenho esse dom disso. Mas você faz parte do reino. E isso é maturidade de um filho de Deus. Amém? Então isso é profundo. Porque eu tenho o dom que para mim é fácil. Por que é fácil de fazer? Não, porque Deus colocou. Eu tenho facilidade de parar e ficar te ouvindo. 1 hora. Quem tem essa facilidade? Eu fico 1 hora, né, Elaine? 2 horas, 3 horas, ouvindo. Pesa? Não. Por quê? Porque é o dom. Agora, de verdade, para mim é complexo ir no hospital. Quem tem facilidade no hospital aqui? Porque aquela dor, aquele sofrimento mexe muito comigo. Mas por que eu não tenho essa habilidade, eu vou deixar de ir? Não. Por quê? Porque nós fazemos parte do reino. Tem maturidade aí? Amém? Você tem um dom nato que Deus te deu, mas Deus tem responsabilidades para a sua vida em toda a sua caminhada cristã. Então eu preciso entender isso, que não se limita somente no ato público, mas viver uma vida condizente com o reino de Deus. Quantos querem viver essa vida? Olha o que diz Mateus, Atos 1, versículo 8. Eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador. Agora eu preciso viver a minha vida coerente com o reino. E diz aqui em Atos 1:8, para a gente não ter de dificuldade de dizer que nós não somos capazes. Olha o que diz. Fala aí. Então, a confissão não se limita na fala. Ela é acompanhada com uma vida coerente, marcada por obediência, santidade e amor. E o cristão é chamado a testemunhar publicamente sua fé, não apenas nos cultos, mas no dia a dia. E Atos 1:8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Onde? Na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação, no meu trabalho, por onde eu passar. Se eu sou filho, se eu sou servo, se eu ando com Cristo, o Espírito habita em mim, eu sou testemunha. Aleluia! Então não tem essa, eu não tenho teologia, eu não tenho esse conhecimento da palavra, você tem testemunho. Pregue a sua vida, nós somos cartas vivas. E se eu ando em fidelidade, em coerência, em responsabilidade, em obediência, nem preciso falar. As pessoas veem em mim que ali vai um homem de Deus e uma mulher de Deus. Os atos, o comportamento, o compromisso com o reino, a disponibilidade, a busca pela santidade não é religiosidade, isso é farisaísmo. Quanto mais perto, mais parecido. Quanto mais ando junto, mais falo igual. Por quê? Relacionamento, intimidade. Só que isso vai sendo aperfeiçoado pelo Pai, aperfeiçoado pelo Senhor Jesus, aperfeiçoado
Pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a perfeição da presença do Pai gera em nós o amor de volta. E isso é forte. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. O que nós vemos através desta experiência com Deus? Nós experimentamos a bênção da filiação divina. Não vou entrar aqui, porque nós falamos isso semana passada. Nós somos filhos. E quando nós entramos nesta condição, da presença de Deus, o Espírito Santo vai aprimorando, nós vamos nos enchendo do amor eterno. A segunda sinopse que nós podemos fechar aqui, como eu reconheço a paternidade do Pai? Através da confissão em Jesus Cristo. Só que quando esse plano se manifesta na minha vida, agora eu vou viver o plano perfeito do Pai, que é experimentar o amor do Pai. Eu não sei como foi, falei semana passada aqui, não sei como foi a sua história com seu pai. Eu não sei se você teve dificuldades com o pai. O pai, ele tem 3 P's. Provedor, protetor e presente. Então, eu não sei qual foi esse relacionamento com seu pai. Só que quando nós entregamos a vida para Jesus e ele vai completando essa boa obra na nossa história, nós vamos sendo aperfeiçoados nesse amor. E essa obra é a obra do Espírito Santo. E quando nós somos aperfeiçoados nesse amor, o medo vai embora. Quantos já viveram aí uma história de pânico? Quantos já viveram uma história de medo? Eu não estou falando do medo, preste atenção, o medo de uma barata precisa de libertação. Vou beber água e você olha para o seu marido. De verdade, quem tem medo de barata aqui? Olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata. Olha, isso é libertação, queridos. Alguma história que você passou com a barata. Entendeu? Alguma história. Eu tinha medo de cachorro. Quem tem medo de cachorro aqui? Foi uma história que eu passei com cachorro. E dali em diante eu desenvolvi um medo terrível para o cachorro, né? Se o cachorro estava lá na rua, eu passava na outra rua, mas dificultava todo o meu trajeto para mim não passar perto daquele cachorro. Não entrava numa casa que não tinha cachorro, né? Então é alguma história. Agora, o medo que eu estou te falando é o medo da condenação. O perfeito amor lança fora o medo da condenação. Nós somos salvos. Não é porque eu errei que eu perdi a salvação. Agora, posso perder a salvação? Sim. Lembra de Saul? É o fato mais claro para a gente entender. Judas? Olha Saul. Saul começa com uma história forte. Mas como Saul termina? Quando a palavra de Deus diz que quando a maldade, a iniquidade, que é a raiz de todo o mal, que está enraizado, a pessoa não se arrepende, não reconhece, não se volta, até a hora que o Espírito sai. E isso é forte. Para a gente prestar atenção, a Bíblia diz que aquele que está de pé, então temos uma responsabilidade, amém? De cuidar da nossa vida com Deus. Porque vai chegando o momento que o pecado vai se tornando tão parte dessa vida que ele vai se tornando embotado. E a partir daí, ele vai perder a sensibilidade da presença de Deus. A palavra de Deus nos mostra que o amor, ele trouxe um selo para nós. Nós somos filhos, amém? Ser selado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que trouxe esse selo.
O entendimento de que nós fomos amados primeiro. Então o amor, ele nos aperfeiçoa. O Senhor me amou primeiro. Tem amor em mim. O que o inferno quer trabalhar com a pessoa? Solidão, rejeição. Invalidar essa obra. Mas nessa manhã, eu quero fechar com algo que Deus acrescentou aqui ao meu coração. Amém? Para a gente estar orando. 1 João, capítulo 4, 19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, coloque a mão no seu coração e diga assim: tem amor aqui dentro. E uma das manifestações dos filhos de Deus é uma vida de amor. Como nós apresentamos Deus ao mundo? Através do amor. Só que a Bíblia diz que o amor, ele trouxe uma cura para nós. O amor não é um Deus. Hoje as pessoas têm colocado o amor como Deus. Não, Deus é amor. Não o amor é um Deus. Deus é amor sacrificial, é amor de entrega, é amor de cuidado. Agora, o amor é Deus, o que importa é a minha felicidade. Arrebente com uma casa, arrebenta com uma família, o que importa é eu estar feliz. O que importa é a minha condição. Eu não tenho tempo, não cabe na minha agenda. Grave uma coisa no seu coração. Quem ama, coloca vidas dentro da sua agenda. Não a sua agenda para que você cuide de vidas. Quem ama sempre sacrifica. Quem ama sempre, não estou falando concordar com o pecado. Apoiar o pecado. Mas quem ama, quem tem o Deus de amor dentro do seu coração, é sacrificial, perdoa. É aquele que se rende, é aquele que serve, é aquele que se dispõe pelo outro. E a palavra de Deus diz que a paternidade de Deus transforma a nossa vida. Quem não tem uma vida transformada pelo amor de Deus, Jesus não está dentro do seu coração, não. Então, nessa manhã, eu quero te chamar a atenção para o que Deus está fechando aqui conosco. O amor do Senhor nos capacita a amar. O amor do Senhor cura as feridas. Restaura a tua autoestima. Gera maturidade espiritual. E o amor de Deus substitui pela confiança. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero ler esse versículo aqui para a gente orar. Porque eu creio que é uma manhã de cura. Quero chamar os obreiros aqui na frente. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Lembra que eu disse que o medo por uma barata pode ser libertação. Mas o medo, aquele medo intimidador, vinculado ao espírito de intimidação, é falta de conhecimento do Pai. Todos nós temos como características na nossa natureza pecaminosa ansiedade, né? Você fazer uma viagem, modifica, te acelera um pouco, né? Alguma situação que você tenha que falar, te dá aquele primeiro momento. Mas quando eu sou submetido debaixo de um domínio, é espírito. Então, ansiedade exacerbada, aquela coisa que eu perco o controle, é porque o amor do Pai não está sendo aperfeiçoado em mim. Eu quero te dar um exemplo para fechar, que me trouxe quando eu estava me preparando
me veio essa cena. Eu já até contei. Alguns podem até já ter escutado isso. Eu tive pânico. E eu tinha muito medo. E o medo que eu tinha não era um medo visto. Era um medo de algo que eu não sei te explicar. Era algo que dominava, me paralisava. Mas uma das coisas que, quando o Senhor me curou na paternidade, foi uma ação da minha mãe. Lá em casa, onde eu morava, tinha pés de goiaba. E como eu era muito medrosa, eu não era aventureira. Eu lembro de uma cena de eu subir na árvore. E as melhores goiabas estão aonde? No alto. E conforme você vai subindo, os galhos vão ficando como? Finos. E aí você está lá naquela situação de dificuldade, de medo, né? Os ventos batem, o galho balança. Quem já viveu essa cena aqui? Só que nesse momento, o que entrou no meu coração? Vou morrer. O pânico, o desespero. E aí, quem eu grito? Mãe. A minha mãe chega do lado de baixo e ela não diz para mim assim: vou subir para te tirar daí. O que ela fala lá de baixo? Você consegue descer. Mas o que eu estou vendo? Eu vou morrer. Eu quero que a minha mãe suba na árvore e me tire de lá de cima. Mas ela lá de baixo, ela dá comandos. E ela diz assim: olha para mim. Você não vai cair. Sabe como que eu ficava? Eu olhava para alguma coisa, mas o que eu escutava? A voz. Aquela voz era conhecida para mim. E aquela voz era uma voz que trazia para mim confiança. Que eu podia vencer. E ela gritava lá de baixo. Ela falava de baixo. E lá de cima eu podia resolver alguma coisa? Não. Mas aquela voz dizia assim: olha para mim. Pisa aqui. Pisa aqui. Pisa aqui. E eu descia. E quando eu descia, ela me dava uma surra. Eu mandei você subir aí. Não, você é capaz, viu? O que eu quero te trazer como exemplo aqui nessa manhã? Quem conhece a voz, quem tem intimidade com o Pai, quem já ouviu quem já viu Ele se manifestar em cura, em libertação, em transformação. Nos momentos difíceis, quando você escutar Ele dizer assim: filho, filha, estou aqui. Não tem ansiedade que te domine. Não tem medo que te domine. Não tem condenação que te paralise. Então você vai orar comigo nessa manhã dizendo assim: fecha os teus olhos e levante as tuas mãos. Pai, Pai, eu recebo o teu amor perfeito. Renuncio todo medo que tenta dominar meu coração. Medo do futuro, medo do fracasso, medo da rejeição, medo da perda. Que o teu amor governe minha mente, minhas emoções. Ensina-me a viver como filho, filha, em descanso e em confiança. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse nessa manhã. Eu tenho um Pai. Eu não estou sozinho. Eu renuncio o espírito de intimidação, da condenação, porque eu sou salvo. Eu sou salva. Eu vou viver uma eternidade. Não depende de mim de ter eternidade. Eu tenho em Cristo. Mas o que depender de mim, eu vou me submeter ao aperfeiçoamento do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar, você que precisa entregar esse medo aqui nessa manhã. Você pode vir aqui, os irmãos vão só tocar.
O ato que você vai fazer aqui é somente de declarar: Senhor, hoje eu me desvinculo dessa mentalidade. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, eles vão tocar em você. Em nome de Jesus. Quais são os medos? Quais são os medos? Quais são as dificuldades que te paralisam? Destrona esse princípio do inferno aqui nessa manhã. Declara aqui nessa manhã: não me consome, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. É só tocar e profetizar. Tocar e profetizar. Hoje nós estamos quebrando a falência da mentira de domínios de ansiedade, da mentira do domínio do medo. Medo não é ausência, a coragem não é ausência de medo, é decisão, porque eu sei que eu tenho um Pai, eu sei que a presença dele está comigo. Que Deus escreveu. Toca, Senhor Jesus, toca nessa manhã. Toca em profundidade nessa manhã. Fecha os teus olhos. Parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu profetiza. sangue me libertou. Em nome de Jesus. Nós somos livres. Me libertou. O Senhor não nos deu um espírito de escravidão, mas um espírito de coragem, de ousadia. Em nome de Jesus. Mistério da graça que me transformou. Seja livre, querido. O seu nome, pessoas com dores no corpo, pessoas que têm se manifestado doenças na pele. Ele me salvou. Muitas vezes pela história que você teve lá atrás, mas você tem uma história transformada em Jesus. Você tem uma história transformada em Jesus. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, te adoramos. Eu fui curada de uma rinite alérgica. Nem toda rinite é alma, mas muitas vezes são coisas reprimidas que se manifestam porque está enfermo lá dentro. Desde o dia que o Senhor entrou com a cura, nunca mais eu tive uma rinite alérgica. Deixa o Pai te curar. Viva essa experiência com a paternidade. Viva essa experiência com a paternidade de Deus, amém? Talvez a sua referência te reporta a dores, mas quando Jesus entrou, Ele trouxe a cura. Hoje você tem uma visão de cura, de libertação, de eternidade, em nome de Jesus, amém? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós te louvamos, porque nós temos Pai. Obrigada pela cura através da paternidade, o reconhecimento dessa paternidade. Obrigado pelos benefícios que adquirimos através da paternidade. Hoje nós podemos nos relacionar com o Senhor, orar e declarar: Pai nosso. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz, que nos deu direito a uma eternidade, de viver o melhor do Senhor nessa terra. Nós tomamos posse da nossa vitória em Cristo Jesus e queremos nos comportar como vitoriosos em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença consoladora, renovadora, seja sobre nós. A presença do Espírito Santo seja sobre nós, não só hoje,
mas para todos sempre. Que todos digam amém. Aplaude o Senhor, dá um abraço no seu irmão e diga para ele assim: você tem paz. Não deixe o medo te dominar, em nome de Jesus. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome